Vamos lá no texto de Hebreus, continuar nossa exposição. Hoje estamos no capítulo 9, iniciando aqui o capítulo 9. Hebreus 9, verso 1 a 5. Primeira leitura, King James, 1611, diz o seguinte, amados. Ora, verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado de o santuário. E depois do segundo véu, vinha o tabernáculo chamado o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do pacto toda coberta de ouro em redor, na qual estava o vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as águas do pacto. E sobre a arca os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Até aqui vamos orar. A palavra de Deus será exposta, então é necessário que os seus filhos estejam atentos à mensagem. E também temos a folhinha aí para que eles desenvolvam, né, esse entendimento. Então os papais aí, dupla atenção, né, e os membros também estejam atentos, tá, quanto à palavra de Deus, mas sabemos que isso é na dependência do Santo Espírito. Então vamos orar a Ele. Oremos, irmãos. Nosso Pai eterno, mais uma vez oramos ao Senhor, lhe pedindo graça e o entendimento do Santo Espírito sobre a Tua palavra. Que Deus, Ele nos guie ao entendimento correto, à fidelidade do texto, para que as nossas almas sejam transformadas, conformadas em Cristo Jesus. A Sua palavra tem esse poder, ó Pai, de nos ajudar, de nos esclarecer, de nos trazer, Deus, entendimentos para a vida. E o Teu Santo Espírito, Pai de amor, tem esse poder de nos trazer essas verdades aplicadas em nossos corações. Então eu oro pela congregação, oro por mim mesmo, para que todos nós, Deus, possamos entender corretamente, para que o Senhor me conceda a graça para expor a Tua palavra com clareza e objetividade, de forma que a nossa fé seja fortalecida, de forma, Deus, que os impenitentes passem a crer e recebam arrependimento para a vida. O chamamento eficaz, Deus, do Senhor é mediante a Sua palavra e conhecemos e sabemos disso. Então eu lhe peço, Pai de amor, que o Senhor traga conversão também, seja através dos vídeos, seja presencialmente, que o Senhor ajude a sua igreja e ajude, Deus, a todos que aqui estão. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu vou passar aqui. Faz favor, Ju, no meu celular aqui tem duas fotos, passa pro Rodrigo lá. Meus estudos aí. Mandando o celular do Rodrigo lá que ele vai... Eu vou projetar duas imagens aqui depois para os irmãos compreenderem, visualizar o templo do Senhor, né, o tabernáculo do Senhor. Amados, estamos no texto de Hebreus e a estrutura textual sempre tem que ser passada aqui para os irmãos. Dentre essa estrutura, nós temos que conhecer os objetivos do autor, que é apresentar Cristo como substancial. Então ele precisa falar que a vinda de Cristo não foi à toa, que a sua morte, a sua obra, a sua ascensão não foi algo sem qualquer validade. E segundo, esclarecer as tipologias do Antigo Testamento e seus cumprimentos no Novo Testamento. E exortar os fiéis a permanecerem firmes no cristianismo. Por quê, amados? Muitos estavam abandonando as congregações e retornando ao judaísmo. Então, o que o autor tem como desafio aqui é exortar a igreja a permanecer firme no cristianismo, pois Cristo já havia executado e consumado a sua obra, então eles precisavam entender qual era o valor disso.
Nós sabemos também que para um judeu abandonar toda a sua tradição não era algo fácil, não era algo comum. Um certo Cristo que veio e disse que tudo que eles estavam fazendo era errado e eles precisam crer verdadeiramente no Filho de Deus, aquele morto na cruz. Até mesmo para os discípulos, como os irmãos têm visto nos evangelhos, eles não compreendiam a morte de Cristo corretamente. E tanto que, na sua morte, todos eles abandonaram Cristo. Mas o autor de Hebreus está aqui fielmente cumprindo com o seu papel. O autor de Hebreus nos escreve também para dias como hoje compreendermos o que realmente significa essa cruz e o que ele adquiriu para nós naquela cruz. O que é um pacto da graça? Qual é a diferença da administração antiga, como no pacto de obras? O que os judeus tanto se apegaram no Antigo Testamento e qual a diferença para o Novo? Como diz Charles Haddon Spurgeon, ele fala que se você conseguir diferenciar a Antiga Aliança da Nova Aliança, você é tido como mestre. E a igreja tem recebido os ensinos aqui da carta de Hebreus justamente para saber diferenciar, para saber falar qual é a diferença da Nova Aliança para a Antiga. Amados, o contexto do capítulo 9 não vai ser diferente, pois ele continua dentro dessa estrutura e desse objetivo. Na Epístola aos Hebreus, cada capítulo tem sua própria mensagem central. Por exemplo, no capítulo 5, ele disse que Cristo é superior a Arão. Dentre as suas comparações, ele colocou Cristo de um lado e Arão do outro, e falou que Cristo é superior, e realmente o é. Então, quando eu olho para Cristo, eu olho no Pacto da Graça. Quando eu olho para Arão, eu vejo todo o sistema levítico no Antigo Testamento, uma antiga administração. No capítulo 7, o autor de Hebreus apresenta Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque já foi abordado aqui, passado para os irmãos, que ele é um sacerdote e rei de Salém, que não tinha descendência registrada, que não tinha dias de vida registrado, como toda a genealogia de Gênesis que nós vemos. E viveu Noé tantos anos e morreu. E viveu e morreu. Melquisedeque não está dentre essa ordem. E o autor disse que Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote desta ordem de Melquisedeque. Sem linhagem específica humana, nem mesmo, amados, dias contados. Claro que ele está querendo colocar a supremacia de Cristo em comparação com o sacerdócio físico, local. E no capítulo 9, ele vai falar sobre o sistema sacrificial. No capítulo 9, ele vai apresentar Cristo como um único sacrifício feito por todos os tempos, por toda a eternidade. E para falar de sacrifício, ele vai ter que falar sobre o sistema levítico, sobre a lei de Deus, sobre o que tange a esses sacrifícios. E isso é o que chamamos, amados, olhar para os sacrifícios do Antigo Testamento é olhar para eles como tipologias. E o que é uma tipologia? É algo que é um tipo de alguma coisa. Então, o tipo, ele perde o seu valor quando se chega ao antítipo. Ou seja, é como se fosse uma sombra de algo. Aí você não conhece quem está emitindo aquela sombra. Mas quando você te apresenta um sujeito da sombra, você não precisa mais se relacionar com a sombra dele. Você vai se relacionar com o indivíduo, propriamente dito. Então, tipologias são isso, irmãos. E tendo falado em termos gerais sobre a supressão da antiga aliança, e o autor já fez isso, quando eu falo supressão, é o quanto que ela já se tornou obsoleta, inválida, ineficaz. O autor agora direciona a sua consideração particularmente para as cerimônias. Basicamente será isso, amados. O capítulo 9 vai falar sobre as cerimônias, o sistema cerimonial de sacrifícios.
Seu propósito é demonstrar que tudo que outrora se praticava chegou ao fim com a vinda de Cristo. O propósito dele é falar que não tem mais necessidade. É um absurdo, eu imagino para esse autor, acredito eu que é um apóstolo, né, que foi um apóstolo, ele lá com Cristo, quando ele escreveu essa carta, no primeiro século, a obra de Cristo já estava completa. E ele olhava para os seus compatriotas, os judeus, e via muito deles lá ainda oferecendo sacrifícios. Isso era uma desonra para a obra de Cristo. Ver as pessoas lá com os cordeiros, né, com os seus cereais, com todas as ofertas que eles ofereciam naquele sistema cerimonial, olhar para aquilo era uma desonra a Cristo. Deveria ser algo muito difícil para o apóstolo. Então ele quer dizer, para colocar isso na cabeça daqueles homens, dessa igreja, que isso passou. Circuncisão não é mais necessário. A circuncisão agora, o acto da graça, é do coração. Precisamos ser circuncidados no coração e não no prepúcio. Precisamos não mais oferecer sacrifícios, mas crer no sacrifício enviado por Deus. Essa é a diferença. Então, em primeiro lugar, ele diz que na antiga aliança havia uma norma fixa de culto divino que se adequava perfeitamente com aquela época. A fins de comparação, ele cita os detalhes dessas cerimônias. E é o que nós faremos hoje. A começar falando dos utensílios. A começar falando um pouco mais sobre o tabernáculo, a qual ele já introduziu no verso 5 do capítulo 8. E veremos, de acordo com essas prefigurações, o que realmente elas representavam espiritualmente. O que elas queriam apontar, o que elas tinham por intenção. E meu objetivo é que você saia daqui hoje entendendo isso. Quais são os detalhes do Antigo Testamento, como fazer uma boa leitura proveitosa, entendendo essas tipologias. Amados, é um erro você querer interpretar o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. O correto é você fazer o contrário. O que você encontrar no Antigo Testamento, você deve interpretar à luz do Novo. Por quê? Porque é sombra e é substância. Então para entender melhor a sombra, você vai ver a sombra lá, aqueles contornos. Você não está vendo ainda quem está projetando a sombra. Mas depois que você é apresentado a quem está projetando aquela sombra, aí você vai entender todos os contornos daquela sombra. Todos os detalhes. É como brincamos com criança, né? Quem já brincou disso, projetando a mão lá na parede, né? Que bicho é esse? Aí fica lá, né? Então, quanto melhor a sua habilidade com a mão, mostrando para ela vai entender melhor. Então, é nesse sentido que nós temos que ler o Antigo Testamento. O que eu tenho no Novo que explica isso? E essa será a minha tarefa aqui hoje, dentro dos 5 primeiros versos de Hebreus. Utilizando aqui agora a King James atualizada, vamos entrar no texto a partir do verso 1. Onde o autor diz, ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. O que é essa primeira palavra aí, irmãos? Ora, gramaticalmente falando. Ora. Conjunção, irmãos. Então, uma conjunção que está sendo aplicada aqui, tendo em vista o que ele disse anteriormente, no verso 11. No último versículo do capítulo anterior, o escritor de Hebreus, o que ele faz? Ele contrasta a antiga com a nova aliança. Vamos relembrar? Verso 13 do capítulo 8. Assim ele diz, um novo pacto. Ele tornou o primeiro velho. Ora, aí uma conjunção. O que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Ele está, então, comparando as duas alianças. E o que é velho está pronto para quê? Para desaparecer. Então, amados, de maneira consistente, ele chama a antiga aliança de primeira.
Você percebe isso no capítulo 8, verso 7. Olha lá. Portanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. No capítulo 9, verso 1, de novo. Ele está falando sobre o primeiro pacto. Então, se ele está introduzindo aqui o primeiro pacto, é para falar sobre a sua eficácia ou ineficácia? Então, tenha sempre isso em mente. Quando ele tratar da antiga ordem, do primeiro pacto, ele vai ter em mente desqualificar ele. Por quê? Porque era ruim? Não. Mas serviu para a sua finalidade. E serviu muito bem. Não para salvar, mas para despertar em nós a nossa nulidade, a nossa miséria, a nossa incapacidade de querer buscar a Deus. A antiga aliança vai trazer isso, amados. O pacto de obras vai trazer isso. E ele continua. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para a adoração. Aqui nós podemos ver, amados, realmente que isso tem até mesmo uma prefiguração no caráter moral de Deus. Por que eu digo isso? Uma das diferenças das igrejas reformadas é que nós seguimos, irmãos, o princípio regulador do culto. E o que é o princípio regulador do culto? E qual é o contrário? Qual as outras normas que tem? Nós temos também o princípio normativo de culto. Qual a diferença essencial dos dois? O princípio regulador, a qual todas as igrejas reformadas seguem, eles só vão inserir no culto aquilo que é prescrito biblicamente. Por exemplo, dança. Por que nós não temos dança no culto? Porque nós, ao olhar para as Escrituras, nós não vemos Deus prescrevendo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, em contexto de culto, não festa. Culto ao Senhor. Dança, teatro, avisos. Nada disso é inserido em contexto de culto. Então o que está aqui nós fazemos. O que não está aqui nós não fazemos. O normativo, ele já fala o seguinte: tudo que Deus não proíbe, eu posso fazer. Deus proíbe a dança diretamente na palavra? Em culto? Não, então eu faço. É a mesma questão da tatuagem. Não tem nenhum texto que fale que proíbe tatuagem. Então eu vou me tatuar. Então vai. Vai lá, faz o que você quiser. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. O normativo vai seguir isso. As igrejas da CBB seguem o princípio normativo de culto, tá? As igrejas batistas, como a Primeira Igreja Batista, né? A Igreja Batista de Brás Cubas, a Igreja Batista de César de Souza, eles não seguem. Então você vai lá chegar na igreja lá, você vai ver teatro, você vai ver tudo que você imaginar. Tudo. Até fantoche. E o que está escrito aqui? O que está escrito nesse texto? Que a primeira aliança, ela possuía ordenanças para adoração. O que isso significa? Que Deus, mesmo nessa antiga aliança, e aqui nós vemos um caráter de Deus, o caráter moral de Deus. Da mesma forma que na antiga aliança ele fala sobre respeito, honra a pai e mãe, isso representa o caráter moral de Deus. O caráter moral de Deus, ele nunca muda. Nunca muda. Ele prescreve a maneira. Para quem que é a adoração? Para ele. Como ele quer ser adorado. Se ele prescreve a forma que ele quer ser adorado, o que o homem é para acrescentar coisas a qual ele não ordenou. Mas, dentro do que o autor quer falar, ele está falando aqui, talvez sua tradução esteja regulamentos para adoração. Deus possuía regulamentos para adoração. Aí quando eu olho para isso, textos, por exemplo, quando Moisés está diante dele e Deus fala, tire as sandálias dos seus pés. O que isso representa moralmente falando? Eu vejo um Deus criador e vejo um homem falho e corrupto. E quando eles tentam se relacionar, Deus fala, olhe, para você se aproximar de mim não é de qualquer forma. É de acordo com o que eu quero. Por quê? Porque eu sou criador e você é criatura. Ponto final.
Ponto final. Então, amados, quando eu olho para textos como esse, eu vejo que Deus, ele tem zelo, ele tem uma certa forma, um desejo de como ele quer ser adorado. Então, amados, Deus não deixou que a prática da adoração fosse feita conforme a invenção dos israelitas. Tanto que, se você ler Malaquias, qual que é o grande pecado dos sacerdotes lá em Malaquias? Quem já leu Malaquias aqui? Qual que é o grande pecado dos sacerdotes lá em Malaquias? Depois de um período pós-exílio, né, o povo pobre, Jerusalém destruída, não tinha-se dinheiro, poucos eram os animais, o que os sacerdotes começaram a fazer? Aceitar qualquer tipo de sacrifício, e Deus tinha prescrito na sua palavra que o sacrifício tinha que ser perfeito, tinha que ser o primeiro filhotinho lá, perfeitinho, era aquele que ele queria como sacrifício, não era qualquer tipo de sacrifício. E Deus fala, se você ler Malaquias, você vai ver, que esfregaria o estrume dos animais na cara dos sacerdotes. De tanta indignação que Deus estava naqueles homens. Quando nós se reunimos aqui, irmãos, para cultuar a Deus, é algo seríssimo. E se você estiver fazendo isso de qualquer forma, vir para o culto para dormir, o sentimento que Deus tem é o mesmo que ele tem de esfregar estrume na sua cara. Leia Malaquias, irmão, para você entender o que eu estou falando. A indignação de Deus quanto à reverência e temor é tanta que ele já prescreveu como ele quer ser adorado. Ele não deixou a adoração ao bel prazer da invenção dos israelitas, ele não deixou. E como desenho do tabernáculo, por exemplo, ele falou, o tabernáculo que serve para a minha adoração. Amados, se você ler do capítulo 29 em diante, lá chegando no 40 de Êxodo, você vai ver prescrições detalhadas, exaustivas. Quando você lê, você fala, nossa, tá cansado, que canseira, né? A prescrição do tempo, nossa, cada detalhezinho, a romã que tinha que ter a florzinha para cá, né? O anjo que tinha que estar com o movimento certo, com a asa para a direção certa, a porta tem que ter tamanho, os batentes da porta tem que ter esse tamanho, tem que ser feito com essa madeira, tem que ter esse tipo de ouro. Aí você lê, fala, nossa, que cansativo. Deus, o que aquilo nos mostra, nos ensina? Deus, ele quer ser adorado do jeito dele. Não é do seu. Ele prescreve e ele é zeloso com isso, viu, irmão? E se ele é detalhista quanto a essas coisas, você acha que o caráter dele mudou? O caráter espiritual, moral do culto mudou do Antigo para o Novo Testamento? O que você acha? Não. Por quê? Porque o Deus é o mesmo adorado, não é? É o mesmo Deus que é adorado. Por isso que eu sempre bato na tecla, ó, o horário, chegar atrasado no culto, não é contra mim, é para o seu bem. É para o seu bem. Porque Deus não negocia princípios. E aqui está a prova de que ele possuía ordenanças para adoração. E também um tabernáculo terreno. E o autor de Hebreus, como um teólogo muito bem habilitado, com as escrituras do Antigo Testamento nas mãos, ele vê o desenho do tabernáculo e o seu conteúdo, os regulamentos para adoração, a construção do tabernáculo terreno, até a matéria das cortinas, o linho, a cor, tudo. Você pensa, nossa, as pessoas falam para mim, isso é muito metódico, isso é muito sistemático, isso é muito detalhista. Acho que você não conhece Deus, então. Acho que você não conhece Deus, então. Deus se preocupa com o detalhe, irmão?
Pois é. Aí eu quero adorar ele, dar cambalhota aqui na frente, colocar luz e fumaça. Amados, as regras para adoração e a ordem para a construção do santuário ou tabernáculo, entenda como quiser, porque tanto para o tabernáculo, que era aquele desmontável, tanto para aquele fixo em Jerusalém, no Monte Sião, tem as prescrições tudo certinho lá. Tudo certinho. Então, amados, elas estão intimamente ligadas. Quando eu penso em adoração a Deus, eu penso como ele quer ser adorado. E você vai ver isso dos versos 25 a 30. Perdão, eu falei mais para frente, mas Êxodo do 25 a 30, você vai ver pelo menos 5 capítulos específicos. 5 capítulos específicos sobre como deveria ser esse tabernáculo e a adoração. E até mesmo aqui, as expressões regulamentos para adoração e santuário terreno são unidas com também, né? Então não descarte a palavra e também, né? Então, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, tá? Um santuário terreno, perceba por que ele faz questão de adjetivar o tabernáculo. Porque terreno aqui é um adjetivo, correto? O tabernáculo, terreno. E por que ele faz isso? Deve ser entendido aqui, amados, como uma contraposição da descrição em comparação com o maior, com o santuário celeste, o perfeito, o eterno, que é aplicado ao tabernáculo, que não é feito pela mão de homens. O que ele vai dizer no verso 11? Olha só o que está aí no mesmo capítulo, verso 11. Mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção. Está no mesmo contexto do capítulo onde nós estamos. Então agora ele está introduzindo o quê? O tabernáculo terreno. Por que ele é adjetiva? Para falar que é temporário. Para falar que é inferior. O que é terreno não se compara com o que é eterno, com o que é transcendente. Então essa é a intenção dele. E Cristo, amado, se você pensar em Cristo, quando eu penso que a antiga aliança me fornecia regulamentos para adoração e um tabernáculo terreno, aí eu vou lá em João 4, quando a mulher samaritana pergunta para Cristo, mas os judeus falam que o local certo de adorar é lá em Jerusalém, e nós falamos que é aqui no pé desse monte. Qual que é o local correto? E Cristo responde o que em João capítulo 4? Chegará o tempo que os verdadeiros adoradores, vamos lá, vou ajudar vocês. Em espírito e em verdade. Por que ele diz isso? Chegou um tempo aonde no pacto da graça, está lá em João 4, ele falando sobre o pacto da graça, aonde nem aqui, nem lá. O que isso significa? Que todas essas prescrições de um local adequado, e agora estou falando de local mesmo, físico, paredes, prescrições, perderam a sua validade. Por quê? Porque Deus revogou aquilo e colocou algo superior no lugar. Quando eu olho para Cristo e para essa fala em João capítulo 4, eu vejo que Cristo nos une às duas coisas. Em certo sentido, a adoração está conectada ao ser de Deus, algo espiritual, juntamente com o tabernáculo terreno, que é algo físico. Ou seja, as exigências de Deus para a sua adoração estavam sobre normas e regulamentos, assim também como o tabernáculo temporário, correto? Duas esferas que apontam para Cristo. O Deus em forma de homem. O Cristo tanto era Deus como homem, portanto atendeu as duas esferas e as exigências. Cristo como homem, ele atendeu tudo aquilo na esfera física de adoração, respeitando, obedecendo, e sendo Deus, ele nos propicia a adoração verdadeira. Então Cristo desmantela tudo que é físico, que é prescrito, porque ele cumpriu em si, no seu corpo, no que é físico.
e nos habilita espiritualmente, porque é Deus, e somente um Deus pode atender às exigências de um Deus. Por isso que o pacto de obras, ele é inválido para salvar. Inválido. Porque o pacto de obras apenas vai despertar a nossa nulidade. Então, amados, João capítulo 1, verso 14. E o autor aqui, ele utiliza uma palavra bem interessante. João 1,14. Aquele que a palavra tornou-se carne, essa palavra aqui, e viveu entre nós. Essa palavra pode ser traduzida, irmãos, por tabernaculou. Cristo tabernaculou entre nós. Traz um aspecto de morada. Traz um aspecto de um santuário, um tabernáculo. Onde a presença de Deus vinha e falava com o povo. Quem foi este tabernáculo que veio do céu? Tabernaculou conosco e nos falou a palavra de Deus, o próprio Cristo. Então, quando eu penso em santuário, com a vinda de Cristo, Ele é o verdadeiro santuário. Ele é o verdadeiro homem, físico, perfeito, com todos os detalhes ao qual Deus quis e cumpriu todas as exigências. Por isso que Ele próprio diz, nem aqui nem lá. Chegará um momento em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E isso é o pacto da graça. Porque eles receberiam o Espírito Santo de Deus e os adorariam. A adoração perfeita através das Escrituras. Verso 2. Pois foi levantada uma tenda, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Então veja, pois foi levantada uma tenda. Aqui está uma breve descrição do primeiro tabernáculo. Ele foi o primeiro santuário e também o mais temporário. Assim, amados, ele serve melhor para ilustrar o ponto do escritor. Por quê? Veja bem. Ele poderia ter falado do santuário construído em Jerusalém? Poderia. Mas a figura aqui que ele está trazendo é o tabernáculo lá feito no deserto. E por que ele escolhe um? Porque os dois eram para adoração e os dois tinham prescrição. Então os dois são equivalentes. Tanto o tabernáculo no deserto quanto o santuário construído em Jerusalém. Eles são equivalentes. Mas por que ele utiliza o tabernáculo? Por causa do objetivo que ele tem para falar aos judeus. Se ele quer ressaltar o quão breve e temporário é aquele tabernáculo, numa administração da antiga aliança, se ele tem por intenção falar que tudo aquilo perdeu seu valor, envelheceu, qual que é a melhor a ser utilizada? Qual que é o mais lúdico? É o temporário, é o do deserto, o tabernáculo do deserto. Então veja a inteligência da construção do pensamento desse autor. Olha como ele escolhe as palavras corretas. Ele tem essa questão da teologia bíblica muito bem formatada na sua mente. E ele fala, pois foi levantada uma tenda. Então ele está falando do deserto. Então, amados, ele fala sobre o arranjo do tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo era um santuário portátil usado pelos israelitas desde a época de sua peregrinação no deserto. Depois do êxodo do Egito, ou seja, a libertação, até a construção do templo em Jerusalém. Você vê isso em Êxodo 25 até o 27. E dentro do tabernáculo estava a Arca da Aliança, que incluía o propiciatório, que nós vamos falar a partir do verso 3. Amados, ele complementa no texto dizendo, em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo. Já está disponível aí a imagem? Tem duas ainda, deixa eu ver a outra. Está maior. Aqui, deixa essa aí. Essa é a visão do tabernáculo no deserto.
Tá? 2 partes. Pastor, mas não tem 3? Tem. Muda a foto. Tá aqui. Aqui está a imagem ampliada que eu mandei para os irmãos. E aqui ao redor também fazia parte da adoração e do santuário de Deus. Tá? Então essa é a tenda do encontro. Deixa a outra imagem, por favor, Rodrigo. Amados, o texto diz, em cuja frente, a parte da frente, olhando para o texto aí, irmãos, conhecida como lugar santo. Ele está se referindo ao quê? A essa área aqui. Aqui é o Santos dos Santos. Porque o que está aqui, ó? A arca. Tá? Ele está falando desta parte aqui, o autor. Então, amados, quando ele diz isso, o lugar é para diferenciar do lugar santíssimo, porque ele tem intenção, ele vai entrar nesse ponto. E tinha um comprimento de 13,72 metros de largura e 4,52 metros. Comprimento de 13,72, largura de 4,57 e altura de 4,57. Esse é o lugar santíssimo, lugar santo e santíssimo juntos. Então toda a área do tabernáculo, tá? Vou repetir, 13,75 metros de comprimento, de largura 4,57, de altura ao pé direito aproximadamente 4,57, tá? E temos ainda a largura e o comprimento do pátio do tabernáculo externo, tá? Com um comprimento de 45, quase 50 metros e uma largura de 22,86 metros, tá? Se você pensar, eu acredito que seja até pouco para mais de 1 milhão de pessoas, né? Se uma única porta, tinha uma única porta para a entrada nesse pátio externo, tá? E ela tinha 10 metros, permitindo que um grande número de pessoas pudessem entrar ao mesmo tempo, tá? Então é sobre isso que o autor está falando. E o nosso desafio é o quê? Por que ele está falando agora de um tabernáculo? Por que ele quer apresentar um tabernáculo com todas as suas especificações? Amados, porque o tabernáculo apontava para Cristo. Se ele quer comparar 2 alianças, por que ele está citando tudo isso? Porque aquilo era tipologia, aquilo apontava para alguma coisa. Então ele vai desqualificar todas essas coisas que nós estamos vendo para endossar, para ressaltar a importância de Cristo. É isso que ele está fazendo. A imagem gráfica de Jesus Cristo, amados, está neste tabernáculo. Por quê? Quando nós vemos, por exemplo, a estrutura desse tabernáculo, uma porta só de entrada. Veja só, amados. E Cristo dizendo no Novo Testamento, olha, eu estou utilizando o Novo Testamento para interpretar o Antigo. Hein? Eu sou o caminho, eu sou a porta das ovelhas. Poderia ter mais de uma porta, o tabernáculo? Com certeza. Podia fazer uma no fundo, uma de um lado, outra do outro. Quanto mais porta, melhor, né? A filosofia das igrejas hoje é essa, né? Venha todo mundo! Né? Mas não, tinha uma porta só. E Cristo fala que é a porta. Cristo fala que só existe um caminho apertado, estreito. Poucos são os que encontram ele. E assim como havia apenas uma entrada no tabernáculo, só há um caminho para Deus. O único caminho, a única porta é Jesus Cristo. Será que na construção do templo, nos detalhes, que talvez para você seja muito enfadonho ler aqueles detalhes, será que Deus não tinha uma intenção de estar falando sobre alguém que viria? Será que Ele não está deixando alguns detalhes para que as pessoas prestem atenção, somado com as promessas que Ele havia feito? Será que isso não está me apontando, me direcionando para algo maior do que isso? Não que eu tenha que desobedecer, mas como um judeu. Eu quero que você pense como um judeu, participando daquilo lá. A não ser que seja um católico romano, né? Porque os católicos vão lá, nem Bíblia leva, lê lá o folhetim, balança a cabeça e vai embora. Não, amados. Mas como um judeu estudioso da palavra, como nós sabemos que são, será que ele não olhava para tudo aquilo que ele fazia e pensava, mas por que isso? Por que aquilo? Por que isso outro? Por que Arão não fez mais uma porta lá no fundo? Por que a palavra diz isso?
Por que sacrifício? Por que sangue? Por que não aceita aqui uns vegetal aqui cortado aqui na fogueira aqui para perdoar os meus pecados? Por quê? Porque tem que ser um animal, coitado do animalzinho. Por quê? Você seria essa pessoa? Porque sua fé é racional. E talvez existam coisas que você professe hoje, já no Novo Testamento, que você não entenda. E nem busque entender. Que tipo de fé é essa? Quando eu olho para isso, por essas deixas que Deus deixou no Antigo Testamento, que apontavam para frente, uma serpente erguida no deserto apontava para Cristo. Tudo que Deus fez, deixando sinais, deixando pistas, e não só isso, se fosse só as pistas eu falava, não, realmente é muito difícil. Ele promete claramente, se você pegar a profecia, a promessa em Jeremias 31, fica nítido, abordei semana passada a profecia, fica nítido, irmãos, essa é a intenção de Deus. Mas é claro que somente aqueles que tinham a fé dada por Deus poderiam entender realmente. O pátio do tabernáculo, amados. Quando se entrava pelo portão, a primeira coisa que se via era um altar de cobre. Põe a outra imagem. O altar de cobre, e aqui eles lavavam as mãos, tá? Aqui eles ofereciam os sacrifícios externos, tá bom? Então você entrava na única porta que tem. Qual é a primeira coisa que você via? O lugar aonde eles ofereciam os sacrifícios. Quando nós entramos pela porta de Cristo, qual é a primeira coisa que nós entendemos? Que ele morreu no meu lugar. Você está entendendo como nós... Isso, amados, o livro de Hebreus é só para mostrar para nós a nossa ignorância em ler o Antigo Testamento. E nós, olha só, e nós temos toda a Bíblia formatada para nós. Você não é um judeu que estava lá, tudo meio nebuloso, né? Sinais, não, você já tem tudo esclarecido. Você tem a carta de Hebreus ainda, para te mostrar tudo isso. E ele diz, cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, qual que é o complemento do verso aí? Estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Qual que é o desafio aqui? É você, à luz do Novo Testamento, descobrir para que serve o candelabro, para que serve a mesa ali que está com os pães. Mas você não pode também ficar inventando coisa que não, irmão. Porque daqui a pouco você vai falar, o candelabro tem 6 braços. Cada braço daquele é 1000 anos. Então Cristo vai voltar daqui 6.000 anos. Porque tem uns malucos que começam, a medida do tempo, né? Essa medida significa, não, para com isso. Use o Novo Testamento, tá? Eu não me arrisco a falar coisas que não tenham muito sentido. Eu falo só aquilo que a palavra me permite falar. Mas essa primeira sala, irmãos, aqui, põe a outra imagem. Ele vai dizer que tem o candelabro, né? A mesa com os pães, que não dá para ver, mas está aqui atrás, tá? A mesa com os pães. E tem um outro item que vai falar mais para frente, que aqui é o incensário, tá? É o altar de incenso, onde eles punham fogo, punham especiarias e saía aquele cheiro, tá? Então você pode contar aqui 3 itens. E ele fala, estava o candelabro, a mesa e os pães da preposição. Amados, o candelabro, de acordo com Êxodo 25, 31 a 39, era a peça da mobília belamente trabalhada. Era feita com 34 quilos de ouro, consistindo de uma base e uma coluna, da qual se estendiam 6 hastes. 3 para um lado da coluna e 3 para o outro. No topo das 6 hastes e da coluna estavam copos decorados, com flores de amêndoas, com seus botões e flores. Você encontra isso lá em Êxodo 25, verso 31 a 39. O candelabro, ele ficava no lado sul do lugar santo. Aí você, nossa, mas para que será que estava apontando isso? Para que serve um candelabro?
Para que serve um candelabro, irmão? Hã? Iluminar. Acabou. Luz. Tinha luz elétrica ali? O que iluminava então ali? Candelabro. Só isso. Não precisa ficar conjecturando, inventando coisa. Aqui foi feito para iluminar. E amados, percebam. Tudo no pátio externo foi conectado com a salvação e purificação de pecados. Correto? Por quê? O camarada entrava lá fora. Estou falando nem dentro aqui, lá fora. Entrava e já via lá o local do sacrifício. Então tudo ali está conectado e apontando para a salvação e purificação de pecados. O pátio externo era acessível a todas as pessoas. Assim como Cristo é acessível a todos os que vêm a Ele pela fé. Mas em seu santuário celeste, Ele está desligado do mundo. Ele está à destra de Deus. Do seu lugar celestial agora, Jesus ilumina o nosso caminho. Candelabro. Porque Ele diz que Ele é a luz da vida. Vou trazer os textos. Os pães, Ele é o alimento. E Ele intercede por nós. No caso que vai ser o incenso. Eu queria trazer 3 textos do Novo Testamento para tentar trazer à luz, tá, sobre o significado dessas coisas. Porque é a intenção ou não do autor de Hebreus? É a intenção. João 8,12. Candelabro, olha lá. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem não me segue nunca andará em trevas. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz da vida, que ilumina nossos caminhos. João 6,51. Os pães da presença. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Os pães separados ali, dentro do santuário, eram pães para as tribos específicas de Israel. Quando você pensa nas tribos de Israel, não tem como você não pensar em um povo eleito. Eleição. A salvação por eleição ela já está prefigurada desde o Antigo Testamento. Para os gentios, não. Povo judeu. Escolheu Abraão. E dele veio uma nação gigantesca. E vamos entrar ainda, não chegou, mas eu já vou adiantar, porque falta ali o altar de incenso, correto? Olha o que Paulo diz, curiosamente, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Porque para Deus, não envolve adoração para Deus? Então, para Deus, somos aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Ou seja, os eleitos de Deus, no meio de tudo isso aqui, o que eles são? Aroma suave para Deus. Será? Só será que todas essas coisas apontavam para Cristo? Verso 3. Mas, atrás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos. Aí ele já entrou? Volta lá na imagem. Aqui ele já vai introduzir a imagem, filho. Essa parte aqui. Tá? Agora ele vai introduzir essa parte. Ele estava dentro do tabernáculo, o lugar santo. E pegou 2/3 dessa área, tá? O que significa que o Santo dos Santos foi um perfeito cubo de 5 metros, 5 por 5. Tanto é que tá ali, né? O retângulo, se você ver a forma ali, geométrica, um quadrado perfeito, 5 por 5. Então, amados, dentro do lugar santo, havia os itens já descritos, e este era um lugar que apenas o sumo sacerdote poderiam entrar. O pátio do tabernáculo. O tabernáculo santíssimo. Não, tinha 3 partes, né? O pátio do tabernáculo, o tabernáculo, né, que era dividido em 2. Então, 3 partes no total. A própria tenda, o lugar santo e o santíssimo. Amados, sabendo que Cristo representa esse tabernáculo, como grande sumo sacerdote habilitado a entrar no santo e também no santíssimo, olhar para
essas prescrições, como o homem deveria despertar um senso de transição, uma dependência limitada de itens e homens. A tenda era desmontada, o templo foi destruído diversas vezes. Tudo que o autor de Hebreus pretende é despertar esses judeus para um pacto da graça superior e eterno. E ele está falando para um público também, amados, que poderia ver toda a peregrinação, poderia enxergar tudo. Vocês lembram do sermão de Estevão? Ele fala de tudo que o povo passou no deserto. O sermão dele é baseado no Êxodo, correto? Já leram Atos? É com base em Êxodo, irmãos. O autor de Hebreus aqui exaustivamente está falando, olha para o tabernáculo, olhe para essas nuances. No capítulo 7, verso 23, ele já havia dito, olha só. E eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. Ou seja, todos esses itens, que eram roubados também pelos povos ali ao redor, constantemente, o templo do Senhor era saqueado. Aquilo claramente não podia ser um meio de salvação. A própria arca, os filisteus levaram embora. O que isso significava? Isso era para o povo judeu. Peraí, se aquilo é um meio de salvação e Deus está querendo que isso vá para lá, é roubado, é destruído, desmontado, levado para lá e para cá, é claro que não é isso que vai garantir a minha salvação. O sacerdote agora é um, daqui a pouco morre é outro. É claro que não pode ser a minha dependência nesse homem. E o autor de Hebreus está falando justamente isso, irmãos. Verso 4. Falando sobre o Santo dos Santos, né? Onde se posiciona o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança. Tá? Aqui você pode pensar que tem um erro aqui do autor. Porque numa primeira leitura parece que ele está falando que dentro do Santo dos Santos está o incensário. Está o altar do incensário. E ele continua dizendo, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Mais prefigurações. Vamos por parte. Onde se posicionava o altar de ouro puro para incenso. Esse altar de ouro puro para incenso fica bem próximo ao véu de separação. Não que o mesmo estivesse dentro do lugar santíssimo, mas serviu como um ponto de referência para apontar para o local santíssimo. Entenderam? Cadê a imagem? Está aqui. Então, quando ele quer falar, não precisa apagar aqui não, Rodrigo, pode deixar aceso. Então, quando ele quer falar sobre o Santíssimo, ele vai pegar um objeto que está mais próximo possível. E também os que estão lá dentro, é claro. Esse incensário ficava aqui, ó, na divisão, mas existiam alguns momentos, que eu vou passar para os irmãos, por exemplo, o dia chamado Dia da Expiação. O Dia da Expiação, no calendário judaico, era uma vez por ano, aonde o sumo sacerdote entrava ali dentro. Então era só uma vez por ano que entrava lá. E quando ele entrava, ele levava parte deste incensário. Para quê? Para cobrir ali o altar, a arca, né? Porque isso aqui é um propiciatório, como nós vamos ver. Tinha que cobrir de fumaça do incensário. Então, em certo sentido, você pode ver isso em Levítico 16, em certo sentido, o incensário fazia parte do Santíssimo, porque ele era usado para isso. Veja, por exemplo, Êxodo 30, verso... Põe Levítico 16, verso 12 e 13. Olha só. O uso do incensário. Ó, pegará o incensário cheio de brasas do altar, que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Então, se é para trás do véu, é para qual lugar? Santo do Santo. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa. Aqui ele já está falando da arca, que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Então, essa fumaça era para que o sacerdote não morresse. Tá? Porque ali representava a glória de Deus. Quando ele vinha
ele repousava sobre a arca. A arca representava a presença de Deus. O povo não via lá a fumaça vindo? Forma de nuvens, né? Como diz em Êxodo. E a arca da aliança também toda revestida de ouro. No Santíssimo havia a arca do pacto, recoberta de ouro com um propiciatório e uma tampa propiciatória de ouro maciço, no qual havia 2 querubins de ouro acima da tampa, e entre os querubins havia uma milagrosa nuvem de luz, indicando que Deus estava com o seu povo no templo. Nessa tampa, no dia da propiciação, no dia da expiação, uma vez por ano, eles aspergiam, sabe o quê? Sangue. A tampa, a arca, representa Deus. Jogar sangue em cima da arca representa o quê? Que sem sangue não pode existir reconexão, interligação do homem para com Deus. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento não tem nada perdido, irmão. O desafio está para nós, com a ajuda do Espírito Santo, com a leitura cuidadosa da Bíblia, e interpretar essas nuances. Mas está tudo lá, irmãos. Afinal, o autor de Hebreus vai dizer no verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Por quê? Porque ele está falando sobre um sistema sacrificial que apontava para o sangue de Cristo. Amados, era o dia mais importante. Sabe por que era o dia mais importante? Porque era o único momento aonde os 2 lugares aqui... Cadê a foto, filho? Era o dia onde esses 2 lugares eram, teoricamente, abria-se essa cortina e era um lugar só. Então esse era o dia mais importante, pois conectava ambos lugares. O sumo sacerdote purificava o altar de incenso ao aspergir sangue de um animal nos chifres do altar. Êxodo 30:10. Uma vez por ano o altar era muito santo ao Senhor e deveria ser mencionado junto com a Arca da Aliança. Aqui em Hebreus 9, o autor enfatiza a proeminência do dia da expiação, como no verso 7. Olha só, mas no segundo apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. O que ele está falando aqui no verso 7? O dia da expiação. Uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. O que o autor está escrevendo aqui, então, para entender o capítulo 9, você tem que fazer um estudo do dia da expiação. Você tem que entender o que acontece no dia da expiação. Quais são os procedimentos? Porque é isso que ele está em mente aqui no capítulo 9. O dia da expiação. Verso 7 é um embasamento para isso. Então, amados, no capítulo 30, verso 10, ele diz que isso é um sinal perpétuo ainda. Olha só. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual, tá vendo? Será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado. Quem que é a propiciação para o pecado no Novo Testamento? Cristo. Geração após geração, esse altar é santíssimo ao Senhor. Ou seja, eles só tinham ali um contato com a arca uma vez por ano, claro, quando desmontava, né? Que tinha que carregar, mas falando em termos de adoração e cerimonial, uma vez por ano, e com sangue. Com sangue. E a arca da aliança também, toda revestida de ouro, é o que diz o texto. No Santíssimo havia a arca do pacto, recoberta de ouro, com um propiciatório, uma tampa propiciatória, de ouro maciço, na qual havia 2 querubins de ouro acima da tampa, e entre os querubins havia uma milagrosa luz, como eu disse aos irmãos. Amados, o que estamos falando aqui? O autor introduz aqui a arca, que é um baú. É um baú de madeira de acácia, e a arca tinha aproximadamente 1,10 metros, não muito grande, e 70 centímetros, mais ou menos,
de largura e de altura. Era completamente coberta com ouro puro. Ela ficava permanentemente no lugar santíssimo, exceto quando estava na peregrinação. Então os sacerdotes deviam carregar a arca. Mais tarde, exceto quando a arca estava nas cidades filisteias e nas casas de Abinadab, conforme 1 Samuel 4 e 6, e também Obed-edom, 2 Samuel 6, 10 a 12, a arca permaneceu no tabernáculo e subsequentemente no templo. Então, tirando esses momentos, ela permaneceu ou no tabernáculo ou no templo do Senhor. Mas Deus permitiu que em certos momentos ela fosse roubada. Também era Deus estava falando alguma coisa com isso. Nessa arca, diz o texto, estava um vaso de ouro contendo maná. Também dentro da arca estava o pote de ouro do maná, tal como foi provido por Deus nas peregrinações do deserto. O jarro cheio com o maná foi colocado diante do Senhor para ser guardado para gerações futuras. Êxodo 16, verso 33. O autor de Hebreus usou a tradução da Septuaginta, pois somente o autor transmite a informação de um jarro de ouro que se encontrava dentro da arca. O recipiente com maná, talvez você já ouviu que tinha um maná dentro da arca, mas não num pote de ouro. O único que vai trazer essa informação é o autor de Hebreus. Por quê? Existem algumas nuances nos textos, conforme o que eles tinham na época. O autor de Hebreus provavelmente tinha o texto traduzido da Septuaginta, que é a Bíblia católica. Que eu tenho aquela em casa lá, a Bíblia de Jerusalém. Então ela vai trazer esses detalhes, tá? Do jarro de ouro. E além disso, ele fala que a vara de Arão também estava lá dentro. Que também nos soa um pouco estranho. Porque ele traz essa informação. Se você ler Êxodo, você não vai ver vara de Arão dentro da arca. O bastão de Arão que brotou e produziu amêndoa. Isso, esse relato você encontra em Números 17, verso 1 a 13. O segundo item era a vara de Arão, que não apenas brotou, mas criou botões, floresceu e produziu amêndoas. Esta vara foi colocada perante o testemunho. Se você ler, amados, põe aí Números para mim, eu não coloquei aí, Rodrigo, mas põe aí para mim, Números 17, verso 1 a 13. O Antigo Testamento não fornece, irmãos, informação sobre essa vara dentro da arca. Se a arca de fato continha essa vara, ela deve se conformar com o tamanho da arca, tá? Que é 1,10 de altura e 70 por 70. Então veja, o Senhor disse a Moisés, peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos, escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, então lá no Santo dos Santos, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim Moisés falou aos israelitas, seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e levou a todos os israelitas, e eles viram as varas, e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés, ponha de volta a vara de Arão em frente à arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morra. O que aconteceu aqui? Se você ler o capítulo 16 de Números, tem uma rebelião. Quem lembra? De quem? Rebelião. Corá. Corá e os comparsas. Eles eram da tribo de Levi também. E qual a reivindicação deles? Os sindicalistas. Não é só Arão que é sacerdote, todo o povo é santo. Nós podemos também entrar no Santo dos Santos. Nós podemos. Sabe aquelas pessoas? Eu sou pastor, quero ser pastor. Né? Arroga para si, né? Aí eles se levantaram contra Moisés.
Se você ler o relato, é grande, eu não vou ler aqui porque é grande, o número 16. Eles, os rebeldes, as crianças, as mulheres, foram tragadas pela terra. E Moisés fala, se eu orar e eles morrerem de morte natural, eu não sou de Deus. Deus não me levantou, eu sou uma farsa. Agora, se eu orar e a terra, ele especifica a morte deles, a terra se abrir e engolir eles, aí é porque Deus me escolheu. E ele ora e acontece o quê? Eles são engolidos pela terra. Depois disso, no 17, aí Deus precisa confirmar quem são aqueles que administrarão o trabalho. Então, cada tribo aí, já que vocês estão na dúvida, vocês são tudo rebelde, traz aí, cada líder traz sua vara. Joga tudo lá dentro da tenda. A que florescer é a que vai me servir aqui na tenda. Qual que floresceu? E deu até amêndoa. Deu até amêndoa. A de Arão. E ele falou, agora você pega essa vara, deixa lá na arca. Para quê? Um sinal contra os rebeldes. Qual é a função de Arão? Interceder pelo povo. Para quem que apontava a vara? Quem intercede por nós? O mesmo que os rebeldes permanecem rejeitando. E serão engolidos pela terra também. Serão tragados. Amados, a arca simbolizava o quê? A presença de Deus. E lá estava o quê? As tábuas da aliança, segundo o texto. O baú contendo as 2 tábuas de pedra inscritas com os 10 mandamentos. Era o objeto mais sagrado do tabernáculo. E depois do templo de Jerusalém. As 2 tábuas de pedra poderiam ser colocadas dentro da arca. Deuteronômio 10, capítulo 1 a 5. O autor de Hebreus chama a arca e as tábuas de objetos da aliança. Isto é tanto a arca quanto os 10 mandamentos, que testificam a respeito do relacionamento pactual de Deus com os israelitas. Se a arca representa a presença de Deus, lá vai ter o quê? O caráter moral de Deus, as 2 tábuas da lei. A arca simbolizava a presença sagrada de Deus no meio do seu povo e dava um sentido visual à promessa de Deus. Eu serei o seu Deus. As 2 tábuas de pedra eram um lembrete constante ao povo de Israel para guardar a lei de Deus, para que em obediência, pacto de obras, condicional, eles pudessem ser seu povo. Então Deus, ele fornece o seu caráter moral, ele faz um pacto com esse povo, me obedeçam e vivam, e além disso ele se apresenta a esse povo. No tabernáculo. No Novo Testamento ele manda o seu próprio filho. Ele tabernaculou conosco, como eu mostrei para os irmãos. Ele cumpriu as tábuas. Ele, Cristo, cumpriu aquilo que Deus deseja. Tudo isso aponta para Jesus, irmãos. E verso 5 e último. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é o nosso propósito detalhar esse assunto agora. E ainda tinha mais para falar, hein? Ele ainda tinha mais para falar. E você que não gosta de ler genealogia, nem os detalhes do templo, hein? Acima da arca ficavam os querubins da glória. O que isso significa? O escritor volta à sua descrição da tampa do baú, a arca. No topo da tampa estavam 2 anjos, chamados de querubins, feitos de ouro batido. Eles estavam de frente um para o outro, com as asas cobrindo a arca e olhando para a arca. Você pode ver esses detalhes em Êxodo 25, 17 ao 22. Aí você pensa, por que querubins e não serafins? Aí você começa a ler o Novo Testamento, você lê o Antigo, e você vê quando que as Escrituras apresentam a figura de querubins. Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden, por exemplo. Para quê?
quando Adão e Eva foram expulsos pela desobediência, ele precisava guardar aquele local porque lá estava a árvore da vida. E ele colocou o que para guardar lá? O Éden, que era a glória de Deus, porque ele descia lá no Éden e ele falava com Adão, mas depois da queda, não mais. Ele colocou querubins. Gênesis 3, verso 24. A posição dos querubins na tampa da arca projeta a ideia de guardar o caminho para Deus. Deus habita entre os querubins, pois foi desse lugar que Moisés ouviu falar de Deus. Número 7, verso 89. Deus está entronizado entre os querubins. 1 Samuel 4, verso 4, 2 Samuel 6, 2, 2 Reis 19, 15, Salmo 8, verso 1, Salmo 99, verso 1, Isaías 37, verso 16. Deus está entronizado entre os querubins. E tem o que na arca que representa a glória de Deus? Querubins. Querubins da glória, é o nome que o autor dá aqui, ó. Querubins da glória. A expressão querubins da glória é uma óbvia referência à glória de Deus. Representa um vislumbre da glória celestial. Como Paulo coloca em sua primeira carta a Timóteo, que diz o seguinte: Deus é o único imortal e vive em luz inacessível, a quem homem algum viu ou pode ver. 1 Timóteo 6, verso 15 e 16. Luz, o Deus único e imortal vive em luz inacessível. E diz o texto que com sua sombra cobria a tampa da arca os querubins. Com as suas asas abertas, os querubins estavam cobrindo o propiciatório. Olha que interessante. O que eles estavam cobrindo? A arca? A tampa, que era o propiciatório. Deus aparecia na nuvem sobre o propiciatório. A tampa, aí você pensa, a tampa poderia ser uma tampa? Uma tampa. Poderia. Mas não era só uma tampa. Era a tampa propiciatória. Era ali que recebia o sangue. A glória descia sobre onde? Sobre a tampa onde recebia o sangue. Os querubins cobriam a glória do quê? Da tampa onde recebia o sangue. O que isso significa? Quem então pode se apresentar diante de Deus, irmãos? Somente no dia da expiação o sumo sacerdote podia ir aspergir o sangue de um animal 7 vezes sobre o propiciatório. A ordenança permanente era: a expiação deve ser feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. Então tinha relação com perdão de pecados. E era nessa tampa. O propiciatório aqui, no grego, é uma palavra chamada hilasterion. Propiciatório. A tampa da arca. Ele fala, o propiciatório. Hilasterion. Significa o quê? Apaziguar. Expiar. Ter força aplacante. Ou expiante. Expiatória. Um meio para apaziguar ou expiar uma propiciação. Nós sabemos que Cristo é a nossa propiciação, por quê? Aquilo representava Cristo por quê? Porque Cristo recebeu os nossos pecados, se tornando assim a propiciação. Ele foi emolado, ele foi destruído por Deus, o seu sangue foi vertido naquela cruz, para que eu e você possamos ter a justiça dele e os nossos pecados expiados. Olha o prefixo ex, para fora, colocados nele, e o que recebemos? Justiça. Justamente o que significa a palavra tampa do propiciatório. A arca era a glória de Deus, sim, mas a arca está totalmente conectada com o lugar onde recebe sangue e está a glória de Deus. Como não enxergar Cristo nisso? Como não enxergar Cristo? Não uma vez por ano, mas eternamente Ele intercede por nós.
Ele tanto é a propiciação, porque o autor já disse no capítulo 4, verso 16, e nós cantamos aqui, portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Ele nos dá livre acesso ao Santo dos Santos, onde está a glória de Deus. Porque se Deus descia sobre a tampa o propiciatório, ele morreu e ele nos fornece o quê? Acesso a essa glória. Eu trouxe o texto domingo de Apocalipse, capítulo 3, onde ele promete que nós, os eleitos de Deus, sentaremos no seu trono. É muita graça, irmão. O que é fornecido através dessa cruz é imensurável, é inatingível, é inalcançável. Por isso que é superior. Amados, Cristo abre os santos dos santos com seu sangue. E quando ele morre na cruz, o que acontece lá com o templo lá? O santo dos santos, o véu se rasga na metade. Outra tradução, amados, para propiciatório é trono de misericórdia. Trono de misericórdia. Amados, Cristo fornece tudo isso para nós. Misericórdia, acesso aos santos dos santos, a glória de Deus, porque podemos glorificar a Deus nele. Pelo seu sangue temos acesso ao que está dentro da arca. E o que está dentro da arca? O intercessor, o cajado. O que mais? O maná. E o que ele diz lá em João 6? Eu nem coloquei aqui, né, Rodrigo? João 6, 32, 33. Olha o que tem lá, maná. E ele diz, declarou Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Um judeu ouvir isso e estar envolvido com os ritos do judaísmo, a gente tinha que pensar, não, peraí, preciso reformular tudo. Amados, ele é tanto o nosso intercessor, ele é tanto o pão do céu, ele é o maná de Deus, e as tábuas da lei estão nele, porque ele é o verbo, a palavra de Deus, ou seja, tudo que Deus emite para nós é o próprio Cristo, e ele andou irrepreensivelmente, ele obedeceu cada aspecto da lei. Tudo que está dentro da arca, que representa a glória de Deus, está em Cristo. Como não enxergar Cristo? Contudo, finaliza o autor, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. O autor está muito interessado em mostrar a insuficiência das dádivas e sacrifícios levados a Deus. O que significa isso aqui que ele está falando no final? A lista podia continuar aqui, ó. A lista podia ser gigantesca. Eu queria essa lista. Queria muito. Para ter mais entendimento do antigo. Mas ele faz o que é o suficiente. Para quê? Para me descaracterizar, para me invalidar a antiga aliança e apresentar a nova que é superior. O que esse sermão nos traz? Fortalece e confirma aquilo que nós cremos. Nos comprova que ele cumpriu tudo e que ele é o único caminho realmente. Nos deixa os detalhes especificados, detalhados, pelo menos para mim eu digo, de que eu estou resolutamente, absolutamente no caminho certo. No que tange a salvação, é isso mesmo, Jesus Cristo. Não tem outro. Não existe como outro. Porque tudo apontou para ele. Aí Deus, amados, diante de tamanha misericórdia e graça, nos deixando todas essas prefigurações, o que o homem faz com o que é santo? Transforma em meio para se auto-salvar. Ou falam que a salvação é por obras. Vocês entendem a gravidade do que é falar que a salvação vem do homem? Que é só crer? Use a graça para se salvar. É isso que eles falam. Use a graça para se salvar.
Está lá disponível. Cristo é como se fosse uma roupa no manequim, numa vitrine. Quem passa vai lá e pega e se veste. Isso é uma desonra com tudo que Deus fez e principalmente com a obra de Cristo. Mas que você e eu possamos crer ainda mais no nosso Redentor. Amém? Que as suas convicções, a sua fé seja fortalecida. E você saiba defender a sua fé. Vamos orar mais uma